Olá, como vão todos? Estou de volta. Hoje nós vamos dar uma palavra sobre um assunto muito frequente, sabe? Esse tipo de sintoma atinge aí 15% da população mundial e se for considerar a faixa senil dos idosos, chega aí em pelo menos uns 30%, né? E incomoda bastante, perturba bastante, diminui bastante a qualidade de vida. Estamos falando do zumbido, né? Aquele barulho que aparece sem ter um motivo fora, né? Não tem um som fora da gente que possa justificar esse barulho que nós sentimos, né? Quando temos zumbido. Então, o zumbido é um barulho, é um som que o cérebro percebe, que o paciente tem essa percepção, sem ter um estímulo externo provocando esse som, esse barulho, tá? E ele é descrito de várias maneiras, né? O paciente chega aqui e fala assim: ah, doutora, eu tenho um chiado na cabeça, um barulho na cabeça, às vezes não é nem necessariamente no ouvido, no outro, mas na cabeça. Ou é no ouvido, não, doutora, eu tô com um zumbido assim, parecendo um apito. Ou como se fosse uma abelha, ou um pernilongo no ouvido o tempo inteiro, ou como se fosse um apito, um silvo, ou um chiadozinho. Então, esse sintoma, ele pode variar muito a descrição dele. Depende muito porque ele varia na frequência do som, né? Pode ser um som agudo ou grave, e na intensidade, que é o barulho. Você tem desde sintomas até pouco perceptíveis, né? Sendo que à noite, quando os estímulos externos atenuam, os barulhos externos atenuam, diminuem, é quando o paciente mais percebe. Mas esse zumbido no ouvido, ele pode ser tão grave, que perturba muito a vida do paciente, seja de dia, no trabalho, em casa, dormindo ou não, atrapalha o sono, pode dar insônia. Alguns pacientes se irritam tanto, têm uma intolerância tão grande, que eles podem até chegar a ficar muito deprimidos e muito ansiosos, né? Então, esses zumbidos perturbam bastante. E ora, vejam, as causas para esse zumbido são multifatoriais, tem 1 milhão de motivos, mais de 200 motivos ou mais, né? Às vezes causas que a gente até desconhece, vira o paciente do avesso, investiga ele todinho e mesmo assim a gente não descobre a causa do zumbido. Pode acontecer, né? É por isso que muitos médicos nem gostam de investigar muito, mas é uma queixa frequente em qualquer consultório, porque muitas e muitas dessas doenças sistêmicas, como pressão alta e diabetes, podem dar, né? E problemas de coração, etc. Então, essas queixas são frequentes. No consultório do otorrino, né, laringologista, que é o médico de ouvido, e no consultório do neurologista, isso se dá com mais frequência ainda, tá bom? Então, quais são as causas? Bem, depende de aonde que está o problema, qual a localização do problema. Então, vamos ver. Vamos ver primeiro como que funciona essa questão do som. Como que o som é gerado? O som, como o tato, temperatura, o cheiro, olfato, paladar, dor, né? Pressão, tudo que a gente sente, que faz parte da nossa sensibilidade, ela é captada por estruturas minúsculas, né, microscópicas, chamadas receptores. Esses receptores são as estruturas responsáveis por captar esses estímulos. Seja ele um receptor mecânico, que ele é estimulado através de um estímulo mecânico, como por exemplo a dor, né? Ou a destruição das células, ou a pressão, ou o tato, ou através de estímulos químicos, como por exemplo o paladar, o olfato, né? Ou até mesmo a visão, etc. Então, eles captam, né, de uma maneira, o ouvido já é um estímulo, é um receptor mecânico, né? Na pontinha dele tem uns cílios, né? E são esses cílios que, ao se movimentarem, porque assim, dentro do ouvido interno
né? Porque nós temos o ouvido externo, que é esse canal, que pode dar cera no ouvido. Nós temos o ouvido médio, que é onde estão as cadeias de ossículos do ouvido. E nós temos o ouvido interno, que é onde está a endolinfa, é um líquidozinho que fica dentro desse ouvido. E aí nós temos os receptores auditivos, né? E você tem os receptores ali na mesma estrutura para detectar o equilíbrio. Mas isso aí vamos deixar de lado, tá? Muito bem. Aí o som vem caminhando através de uma transmissão em ondas sonoras, através das partículas de poeira no ar, que nós temos matéria no ar, né? Aí ele vai, entra esse som pelo ouvido externo. Aí, entre o ouvido externo e o ouvido médio, tem uma membranazinha. Essa membranazinha, chamada membrana timpânica, quando esse som chega, ela começa a vibrar numa frequência do som que está vindo. Aí ele faz vibrar esses 3 ossinhos, que é bigorna, estribo e martelo, bem pequenininhos, que eles vibram e vibram uma outra membranazinha, que é na janela, né, na janela óssea, e aí vai fazer vibrar a endolinfa, que é esse líquidozinho que fica no ouvido interno. E de acordo com a frequência desse som, ok? Ele vai deflagrar um estímulo mecânico. Por quê? Vem as ondinhas, igual na onda do mar mesmo, que está nesse líquido, ele vai empurrar esses cíliozinhos de acordo com a frequência, vai estimular esses receptores vão transformar esse estímulo mecânico em estímulo elétrico, que vai ser conduzido pelo nervo auditivo, que é tipo um fio elétrico, vai ser conduzido, né, até o tronco cefálico, de lá uma outra via que vai conduzir lá para o córtex temporal, que é o córtex auditivo. E o cérebro, através de uma rede complexa de neurônios, vai interpretar esse som. E aí você ouve como você está me ouvindo agora, ok? Muito bem. Agora vamos supor que eu chegasse lá no cérebro e estimulasse o seu cérebro. Se eu pegar lá e estimular diretamente no córtex, você vai também ouvir sons. Não está vindo de fora, está sendo estimulado diretamente lá no cérebro, sem ter o estímulo desses receptores, né? Então, tem problemas que você tem no cérebro que podem causar esse tipo de sintoma, de zumbido, por um estímulo, uma via interna, que vai estimular essas células do córtex auditivo, né? Então, o que acontece? Doenças como depressão, ansiedade, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, transtorno bipolar, eles podem, por uma maneira e mecanismos e vias que a gente desconhece, estimular diretamente esse córtex auditivo, né, provocando assim esses zumbidos, um zumbido que o paciente refere na cabeça. Ele não tem de um lado ou do outro, é na cabeça, né? Mas pode estar associado a esses sintomas depressivos, ok? Vale a pena salientar que doenças, sejam elas depressão, ansiedade, transtornos de humor, podem ter sintomas psicóticos, com alucinações auditivas, visuais, mas aí não é zumbido. Aí você ouve vozes mesmo, tá? Ou até esquizofrenia, que é uma doença psicótica pura. Então você tem vias de associação dentro do cérebro que estão estimulando diretamente o córtex auditivo, provocando assim um som. A pessoa com um sintoma psicótico, ela ouve como você está me ouvindo agora, né? Só que esse estímulo não está externo, ele está interno dentro do cérebro da pessoa, tá? Então, assim, funciona dessa maneira, né? Muito bem. Aí nós falamos daqui do córtex auditivo, a localização de problemas nessa córtex. Agora nós vamos falar de problemas na via auditiva, que é o quê? O nervo auditivo, o fio elétrico, que vem lá do receptor dentro do ouvido até o córtex temporal no cérebro, né? Bem, as alterações mais frequentes que podem causar zumbido no ouvido são as alterações que provocam uma compressão do nervo auditivo, fazendo com que ele não funcione de maneira adequada, tá? Ele pode diminuir a audição ou até parar a audição, ok? Bem,
Aí esse nervo começa, as outras vias, ficar hiperexcitadas e dá esse som de zumbido. Dentre as condições mais comuns, porque você tem uma perda auditiva, as outras células, os outros receptores e as outras fibras que estão funcionando, elas hiperativam e acabam gerando esse som mesmo sem estímulo externo, que é o zumbido, ok? Muito bem. Quais são as condições mais comuns nesse caso? Seria o neurinoma de acústica, é um tumor benigno do nervo mesmo, ou um meningioma nessa mesma localização que a gente chama na neurologia de ângulo ponto cerebelar. Um tumor nessa localização espreme o nervo auditivo, podendo provocar só o zumbido, ser o único sintoma, geralmente é unilateral, só de um lado, ou ele pode provocar também uma perda da sensibilidade do lado, né, que está o acometimento, e até a perda de audição desse lado também. Muito bem. Essas são as alterações do nervo. Agora nós vamos para a alteração na outra ponta, que é a alteração dos receptores, que estão lá no ouvido interno, né? Que estão recebendo esse estímulo. Qualquer coisa que altere esse receptor, diminuindo a função ou destruindo essa estrutura, causando a perda auditiva, pode causar zumbido. Como é o mecanismo? As células que estão intactas, que estão saudáveis, para tentar compensar a perda das outros receptores, né, das outras estruturas, elas começam a deflagrar uma hiperatividade, dando a conotação para o cérebro de um som que não tem um estímulo externo, ok? Então, tudo que prejudica a audição pode também dar o zumbido. Então, vamos lá no que pode acontecer? Vamos lá. O que pode acontecer? A causa mais comum é perda auditiva por qualquer causa, tá? Então vamos lá, perdas auditivas por sons muito altos, acima de 110 decibéis, né? Então, por exemplo, aquelas pessoas que ficam furando a rua com aquela, né, furadeira, aquelas pessoas que trabalham em aeroportos, aquelas pessoas que são DJ, que trabalham com sons muito altos, elas ficam expostas a sons maiores que 110 decibéis muito frequentemente, né? Então, você já viu quando você tá e que de repente dá um barulho perto de você, que o seu ouvido faz... É esse zumbido. Por quê? Porque naquele momento, momentaneamente, os seus receptores auditivos pararam de funcionar. E aí depois eles voltam, só que são a perda temporária. Por isso que dá o zumbido, porque aqueles que não pararam de funcionar, eles hiperativam, ok? Então, muito bem. Por isso que tem que usar os protetores oculares. Cuidados, os nossos adolescentes, pessoas que gostam muito de fone de ouvido, não pode usar som muito alto, porque danifica essas estruturas. Não pode ser som acima de 110 decibéis, ok? Então vamos lá. O antibiótico. Alguns antibióticos, algumas medicações ototóxicas que podem danificar essas estruturas também provocam zumbido pelo mesmo mecanismo. Outras coisas que causam perda auditiva, a perda auditiva senil, né? O que é? É uma degeneração normal da idade. Essas células, elas vão, envelhecimento é morte celular, né? É uma desestruturação, uma degeneração desse sistema. Então, a pessoa, quando ela vai envelhecendo, ela vai ouvindo menos, ela vai tendo uma perda auditiva senil, ok? Outras coisas que são doenças que também afetam muito a audição é todas aquelas doenças que podem comprometer a vascularização dessas estruturas, desses receptores. Então, por exemplo, diabetes, pressão alta, colesterol alto, que é a dislipidemia, né? O tabagismo, minha gente, também provoca uma alteração na vascularização, chega pouco nutriente, pouco oxigênio e elas param de funcionar temporariamente, dependendo da situação, definitivamente causando um zumbido definitivo. Tem que controlar essas circunstâncias sistêmicas, tá bom? Outra coisa, alimentação errada, como excesso de sal, açúcar, excesso de álcool também pode fazer uma disfunção dessas estruturas. Tem outras condições que são facilmente removíveis, como por exemplo, cera no ouvido. Cera no ouvido
ela diminui a audição, porque ela tampa o canal auditivo externo, o som não está chegando de uma maneira adequada e esses receptores ficam hiperreativos e aí começa o zumbido. Infecção no ouvido é a mesma coisa. Infecção no ouvido, ele atrapalha, ele faz uma hipertensão dentro do ouvido médio, atrapalhando a transmissão do som, que também vai fazer zumbido pelo mesmo motivo. Gente, zumbido tem tratamento a partir do momento que a gente consegue remover os fatores responsáveis pela causa desse zumbido, né? Não precisa ser um fator, pode ser multifatorial, ok? Então, se tem jeito de remover, ele tem cura. Agora, depois que teve uma perda de audição, aí não tem cura, gente, né? Então, a gente tem algumas formas paliativas de lidar com o problema. Eu tinha esquecido de falar de uma síndrome típico da otorrino que se chama síndrome de Meniere. O que acontece? Você lembra que eu falei que dentro do ouvido interno tem um líquidozinho chamado endolinfa, que dentro do qual estão os receptores? Pois é, tem uma doença que se chama síndrome de Meniere, que aumenta a pressão dentro dessa endolinfa. E aí essas estruturas começam a parar de funcionar, ou temporariamente ou definitivamente, dependendo do tempo e da intensidade desse aumento de pressão, tá? Mas também pode vir acompanhado de tontura, pressão na cabeça, essas coisas. Outra coisa que também altera a percepção da audição, podendo causar zumbido, são a tensão muscular, tanto da musculatura cervical, quanto da mastigação e músculo temporal, por conta de distúrbios de articulação temporomandibular, que raiz o fechamento da mandíbula. E aí você pode ter zumbido por conta disso também. É multifatorial, né, gente? Então, muitas vezes os médicos, por zumbido poder ser qualquer coisa, nem é procurado a causa. Por que é importante procurar? Porque, na verdade, e pode ser o primeiro indício de doenças como pressão alta e diabetes, que pode levar a outras estruturas no corpo, como rim, olho, infarto, AVC, etc., e que tem que ser cuidado, né? Então, investigar um zumbido pode chegar a circunstâncias que a gente precisa dar mais atenção para sanar o problema. E também por quê? Porque danifica muito a questão emocional do paciente, diminui muito a qualidade de vida do paciente, né? Então, a gente precisa dar atenção especial a esse sintoma e buscar com muito interesse, né? Com muito empenho, paciência, né? Que a gente acaba chegando à causa. Bem, quando a gente chega naquele caso que a gente já viu tudo, ou o paciente tem perda auditiva severa, o que nos resta, né? É o aparelho auditivo, porque o aparelho auditivo, quando o paciente tem uma perda auditiva importante, ele faz com que diminua muito o zumbido e, além disso, tem outras técnicas, como, por exemplo, uma estimulação, uma terapia sonora, que você estimula, através de estimulação transmagnética, estimula o crânio, e aí o cérebro, por essa estimulação em outra frequência, que subjuga a frequência e a intensidade do som do zumbido, o cérebro acaba não percebendo mais o zumbido, né? Ele perde a percepção do zumbido. Seria como se fosse, por exemplo, né? Eu tô aqui sentada, quando eu sento, de repente, eu percebo a pressão da cadeira. Depois, quando essa pressão se torna constante, aí eu paro de perceber essa pressão, a não ser que ela comece a lesar alguma estrutura e eu sinto dor, tá bom? Muito bem. Outra possibilidade seria a acupuntura, tá? Associação de antidepressivos, acupuntura, etc, tá bom? Então é isso que eu queria falar sobre zumbido, tá? Um abraço para vocês, Deus os abençoe, até a próxima, tá bom? Tchauzinho!